Estou desprovendo o recurso. Vou à questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Analisar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável. 2, verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual. 3, aferir se a dosimetria da pena comporta redução com afastamento de vetores negativos e da continuidade delitiva. 4, avaliar se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima. Razões de decidir. Palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada por depoimentos testemunhais, escutas especializadas e relatório psicossocial, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados na clandestinidade. A ausência de vestígios periciais não afasta a materialidade delitiva, sobretudo quando os fatos ocorreram nos anos antes da investigação e consistirem em atos libidinosos que não deixam marcas físicas permanentes. A prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos com dolo específico de satisfazer a lascívia configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual, conforme tese firmada no tema 1121 do STJ. A negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a relação de confiança familiar, as ameaças e os graves danos psicológicos sofridos pela vítima. A continuidade eletiva restou caracterizada diante da pluralidade de condutas, da unidade de desígnios e da reiteração dos abusos ao longo do tempo. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no artigo 387, inciso 4 CPP, diante do expressivo abalo psíquico comprovado. Dispositivo, recurso conhecido e desprovido. É como voto. Como se manifesta o desembargador Benedito Weber. Pois não, senhor presidente, eu, diante dos fatos devidamente apurados, constatados, e da gravidade das consequências do ato delitoso imputado ao ora recorrente, e diante do bem lançado voto de Vossa Excelência, eu acompanho na íntegra Obrigado, o voto. desembargador. Com voto, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, também acompanho. Graças, desembargador Sérgio, proclamo o resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do insigne relator. Julgamento concluído. Doutor Bruno, parabéns mais uma vez. Satisfação sempre tê-lo aqui na segunda Câmara. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. Um abraço, doutor. Vamos ao item 9. Pregou para julgamento o recurso em sentido estrito 00, estrito 0031-44605-2025-806-0001, número 133, na pauta 4, de relatoria de desembargador Benedito Helder. Recorrente Francisco Renan de Souza Abreu, advogado Dr. Jader Aldrin Evangelista Marques. Dr. Jader. Convido o Dr. Jader Aldrin Evangelista Marques para fazer uso da palavra no recurso em sentido estrito 0031-44605-2025-806-0001. Diante da ausência do eminente advogado, declaro prejudicado o seu requerimento de sustentação oral e, por consequência, proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente dos recursos para negar-lhes provimento na extensão conhecida, nos termos do voto do digníssimo e excelentíssimo relator. Julgamento concluído. Apelação número 10 julgada, item 11 julgado. Vamos ao item 12. Pregou para julgamento a apelação crime 020 1785 76 2025 8060298, número 156, na pauta 4, de relatoria do desembargador Benedito Helder, Afonso Ibiapina, apelante Felipe Oliveira Paiva, advogada a doutora Lara Jéssica Viana Severiano. Doutora Lara.
Convido a doutora Lara Jéssica Viana Severiano para fazer uso da palavra na apelação crime 020 1785 76 2025 806 0298, número 156 da pauta, apelante Felipe Oliveira Paiva. Algum outro advogado presente, devidamente habilitado para fazer uso da palavra? Diante da ausência da doutora Lara Jéssica Viana Severiano, declaro prejudicado o seu requerimento de sustentação oral. Por essa razão, proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu e negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do excelentíssimo relator. Excelência, perdão. Pois não. Interrompeu. Antes de Vossa Excelência chamar o 14, que no caso seria nós, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, se tiver como nos deixar por último, que aguardo também aqui uma audiência iniciar, com certeza, pelo horário a juíza vai redesignar, mas para não atrapalhar os trabalhos aqui desta... Pois não. É o item 14, é o doutor Tiago que está falando? É isso? Não, eu sou o Pedro, sou o item 14. Doutor Pedro, né? Ok, doutor Pedro, pedido deferido, tá? Vamos. Agradeço. O item 14 fica por último, ok? Obrigado. Um abraço, bom trabalho aí. Vamos ao item 15. Pregou para julgamento o recurso em sentido estrito 020 3772/2025-806-0298, número 131 da pauta 4, de relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, recorrente recorrido do Ministério Público Estadual, recorrente recorrido Daniel Costa Ferreira da Silva, advogado doutor João Saldanha de Brito Júnior. Já visualiza aqui o doutor João Saldanha. Como o Ministério Público também recorrente, e com base aí seria primeiramente o Ministério Público, é isso? Hã? É porque, doutora, é porque ele não conhece o recurso real. Então, eu vou conceder a palavra aqui ao Ministério Público, né, porque funciona aqui como recorrente também. Obrigada, Excelência. Recurso em sentido estrito. Auto de prisão em flagrante. Relaxamento deferido na origem por invasão de domicílio e nulidade das provas obtidas e resignação defensiva, objetivando o reconhecimento de nulidade adicional, alegada violação às prerrogativas do advogado, impedimento de acompanhamento da oitiva de testemunha e condutores na delegacia, inexistência de nulidade, natureza inquisitorial do inquérito policial, prescindibilidade de defesa técnica na fase investigativa, ausência de demonstração de prejuízo concreto, garantia de acesso posterior aos atos documentados, consonância com a jurisprudência do STJ, do STF, STJ e TJCE. Recurso do Ministério Público. Preliminar de intempestividade aduzida pela defesa. Descabimento, recurso repetitivo. Prazo para o Ministério Público e a Defensoria Pública impugnarem decisão judicial só passa a contar na data em que o processo é recebido no órgão. Tese: o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público iniciou-se no dia 6 de outubro de 2025, após a confirmação da intimação presente às folhas 70, e não da data da audiência de custódia, tendo sido interposto em 10 de outubro de 2025. Fatalmente, não se encontra intempestivo, afastando-se a tese levantada pela defesa.
Parquet requer a reforma da decisão que relaxou a prisão em flagrante do custodiado e declarou a nulidade das provas produzidas no auto de prisão em flagrante, viabilidade, Estatuto do Desarmamento, posse de munição de uso restrito, crime permanente, fundadas razões configuradas por confissão espontânea em via pública. Incompetência do juiz de custódia para análise profunda de mérito probatório. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Daniel Costa Ferreira da Silva e conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, o doutor João Saldanha de Brito Júnior. Pelo prazo regimental, doutor João. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos, em especial o presidente dessa Câmara Criminal, doutor Eduardo. Boa tarde também ao ilustre relator, doutor Helder Biapina, a qual também estendo ao ilustre desembargador, doutor Sérgio Luiz, assim também... Doutor João, por gentileza, fale um pouco mais próximo ao microfone, nós estamos ouvindo baixo aqui. Melhorou, excelência? Fala mais alto? Agora sim, agora sim. Tá bem. Quero estender também os meus cumprimentos ao desembargador Sérgio, à desembargadora Maria Ilna, à ilustre procuradora de Justiça, ao ilustre representante também do Ministério Público, os colegas advogados, advogadas e demais servidores. Excelência, esse presente recurso em sentido estrito busca a reforma parcial da decisão para acréscimo da fundamentação para reconhecer a violação de prerrogativas da advocacia. Esse julgamento ele vai ser paradigma, porque trata de temas importantes das prerrogativas da advocacia. Esse recurso ele tende a esclarecer se é direito do acusado ter assistência jurídica na produção da prova oral, referente aos depoimentos do condutor da prisão e demais depoimentos em sede de inquérito policial, nos termos do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. A presença também do advogado quanto ao depoimento do condutor da prisão do acusado atrapalharia essa colheita na produção de prova oral no inquérito? Se sim, qual o prejuízo para o procedimento? Será que impedir a presença do advogado devidamente constituído nos autos do inquérito policial, em todos os autos dele, em especial de acompanhar os depoimentos do condutor e das testemunhas, causaria ou não prejuízo ao acusado? É prerrogativa da advocacia acompanhar todos os depoimentos em sede de inquérito policial ou não? Nos termos do artigo 7º, inciso 21 da Lei Federal do Estatuto da Advocacia e da OAB, número da Lei 8.906 de 94. Outra questão que deve ser respondida: o simples fato de filmar uma abordagem policial autorizaria a violação de domicílio por parte dos policiais que estavam sendo filmados? Filmar é justa causa para invadir uma residência sem ordem judicial? Outro ponto crucial sobre a tempestividade: a intimação do Ministério Público em audiência de custódia para apresentar eventual recurso em sentido estrito, vale ou não vale para a contagem de prazo para a interposição do rese nos termos do artigo 581, inciso 5, que só são 5 dias. Dito isso, excelência, vamos para a contextualização. O Daniel é uma pessoa que tinha 19 anos e que não tinha nada a ver com a abordagem policial que estava acontecendo no meio da rua. Ele simplesmente sacou o celular e começou a filmar. A busca e a apreensão era referente a uma outra pessoa. Os policiais, ao perceberem essa filmagem, foram até ele, não encontraram nada com ele, exceto R$1.000, o dinheiro da quinzena do seu trabalho de servente de pedreiro. Pegaram o Daniel, levaram até a casa dele e lá fizeram o Daniel abrir a casa e os policiais disseram que encontraram munição. Ora, quem em sã consciência pega policial e leva para sua casa
Se tivesse algo de ilícito lá, ministro Schietti, lá do STJ, já disse, não se pode acreditar nisso. Então, isso seria justa causa para violar um princípio tão fundamental, que é a proteção ao asilo da sua residência. Então, Excelência, a juíza do 5º Núcleo reconheceu toda essa ilegalidade. Ela também visualizou que o Daniel apanhou porque estava os hematomas visivelmente expostos, em que pese o laudo de corpo de delito atestar que não tem nada, mas na audiência de custódia ela visualizou, inclusive, direcionou que o Daniel fosse fazer o exame de corpo de delito complementar, né? Então, assim, é direito da advocacia acompanhar os atos. Na delegacia, o artigo 7º, inciso 21, diz que é direito da advocacia, sim, acompanhar depoimentos e interrogatórios durante a infração em que está sendo apurado. Por outro lado, também nós não temos uma legislação que diga que proíba a participação da advocacia em todos os autos do inquérito. Então, eu entendo que este recurso em sentido estrito é paradigma para a advocacia, porque a decisão que vier desse colegiado vai atingir toda a classe aqui no estado do Ceará, se vai permitir a participação da advocacia ou não. E quanto à intempestividade, e aqui vou resumir e finalizar, a defesa deixou para apresentar a interposição deste rese no último segundo do prazo, no 5º dia. O Ministério Público foi intimado para apresentar as contrarrazões e, ao apresentar as contrarrazões, disse que ali também começaria a contar o prazo para a interposição. Numa manobra jurídica, alargou-se o prazo de 5 dias da interposição do réis. O Ministério Público saiu intimado de audiência de custódia. Então, essa intimação vale ou não vale? É claro que não vale. Essa interpretação que o Ministério Público está querendo dar de que começa a contar o prazo é referente às contrarrazões e não às razões de interposição. Por isso que o recurso do Ministério Público deve ser considerado intempestivo. Excelência, sem mais delongas, é isso. Obrigado. Grato, doutor João Saldanha. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor João Saldanha, a quem eu tive o prazer de recebê-lo no meu gabinete, quando a sua fala já pressupunha que ele iria realmente sustentar com brilhantismo, como realmente o fez. No entanto, doutor João Saldanha, eu já adianto que o meu projeto de ementa, ele não sei se vai atender às suas expectativas. E, no mais, obedecendo aqui ao que sugeriu ao nosso presidente, para que sejamos objetivos quando nas nossas manifestações, eu já passo a leitura aqui do meu projeto de acórdão, tão somente da parte negritada. Vou direto aqui à questão em discussão. Há 2 questões em discussão. Primeiro, saber se há nulidade por violação às prerrogativas da advocacia na lavratura do flagrante, ainda que não reconhecida pela decisão anterior. 2. Saber se é válida a prova obtida mediante entrada forçada no domicílio sem mandado judicial e sem justa causa, à luz da jurisprudência do STF e do STJ sobre flagrante delito. Razões de decidir. A insurgência defensiva não apresenta interesse recursal, pois busca apenas ampliar os fundamentos da decisão já favorável, sem resultado prático. A decisão impugnada reconheceu a ausência de justa causa para o ingresso domiciliar
pois a abordagem inicial baseou-se unicamente em atitude considerada suspeita, uso de telefone em via pública, sem elementos prévios que indicassem flagrante delito no interior do imóvel. A jurisprudência do STF, tema 280 da repercussão geral RE 603.616 de Rondônia, exige fundadas razões justificadas a posteriori para legitimar ingresso domiciliar sem mandado. O STJ, em precedentes reiterados, exige demonstração de diligência prévia e de justa causa concreta, o que não se verifica no caso. Não há comprovação válida de consentimento do morador, inexistem registros objetivos da autorização e há alegação de coação, tornando ilícita a prova. Diante da ilicitude da diligência, as provas derivadas também se contaminam nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Código de Processo Penal, artigo 157, parágrafo 1º. Correta a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso ministerial, uma vez que o prazo se inicia com a intimação formal do órgão, conforme tema 959 do STJ. Não demonstrada justa causa para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, mantendo-se a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes. Dispositivo e tese: recurso da defesa não conhecido, recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. É como eu voto. Grato, desembargador Helder, com voto, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, eu também fui visitado pelo advogado, registrando aqui seu interesse, combatividade, me chamou realmente a atenção, mas eu estou de acordo com o voto, presidente, e acompanho plenamente. Grato, desembargador Sérgio, com voto, desembargadora Ilna. Sim, acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso ministerial e não conheceu do recurso de Daniel Costa Ferreira, nos termos do voto do eminente relator. Doutor João Saldanha, de Brito Júnior, satisfação tê-lo aqui, seja sempre bem-vindo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde a todos. Item 16, julgado. Vamos ao item 17. Pregou para julgamento a apelação crime 0200-37906, 2023, 806, 0293, número 43 da pauta 4 de minha relatoria. Apelante Amaral Lopes de Araújo, advogado doutor Antônio Kleiner Pimentel de Araújo. Doutor Antônio Kleiner está presente? Convido o doutor Antônio Kleiner Pimentel de Araújo para fazer uso da palavra na apelação 0200-37906, 2023, 806, 0293. Diante da ausência do doutor Antônio Kleiner, declaro prejudicado o seu requerimento de sustentação oral e, por essa razão, proclamo o resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu e conferiu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Colegas, eu queria propor aqui uma suspensão pelo prazo, pelo menos, de 5 minutos. Pode ser? Então, sessão suspensa pelo prazo de 5 minutos.
aqui, eu pregou para julgamento o item 18, recurso em sentido estrito 000 325564 2012 806 0078, número 62 da pauta 4, de relatoria, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, recorrente Eliton Joventino dos Santos, advogado doutor José Augusto Neto. Doutor José Augusto se encontra na sala? Me conta, excelência. Boa noite. Boa tarde, boa tarde, doutor. Desculpa, eu estou um pouco areado aqui, excelência. Faz parte, doutor. Faz parte da vida, hein? Seja bem-vindo. Desde 2 horas que eu estou no escritório, eu pensei que o tempo já tinha... Não, perfeito, é cansativo mesmo. Cansativo. Eu consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Doutor José Augusto, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Pois não. Então, doutor José Augusto, para falar Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, exímia Câmara, é uma satisfação voltar a essa casa. O presente feito, excelência, trata-se de um recurso em sentido estrito em favor de Wellington Joventino dos Santos, no sentido de combater uma decisão interlocutória, ou seja, uma sentença de pronúncia que, segundo a visão do julgador, haveria indício suficiente para mandá-lo acertar as contas com o tribunal do júri. Eu entendo, o júri é um processo bifásico, né? Quando chega nesse momento, o juiz ele pode tomar 4 decisões, dentre elas, a mais tomada é a sentença de pronúncia, né? Que muitas vezes nós temos uma visão equivocada, que se houver uma dúvida razoável aqui, tem que se mandar para as garras do tribunal do júri. Eu entendo, excelência, apesar de respeitar a opinião contrária, que havendo dúvida da acusação e dúvida da defesa, tudo bem, aí deixa que o júri julga o mérito. O recorrente está sendo acusado de ter ceifado a vida de um idoso em virtude desse idoso ter subtraído suas botas. E aí ele foi tomar satisfação com o idoso e, no dia seguinte, o idoso amanheceu morto. Então, repousa contra ele a autoria desse homicídio. E, devido a isso, ele foi pronunciado para acertar as contas com o tribunal do júri. O que a defesa tem a mencionar, excelência, nessa sustentação oral, é que não existe nenhuma testemunha ocular, nenhuma testemunha presencial que incrimine o recorrente na prática desse crime. Ele não nega que suas botas foram subtraídas, ele não nega que tomou satisfação, teve uma conversa amigável com o idoso, mas ele nega veementemente a acusação de homicídio. Em nenhum momento ele teria esse motivo para ceifar a vida deste idoso. Então, as testemunhas que foram ouvidas na esfera policial, que indiretamente fizeram essa menção, nenhuma incrimina o recorrente. O que pesa contra o recorrente é que a companheira da vítima, na esfera policial, mencionou que o idoso teria mencionado que o autor das agressões contra a ditosa vítima teria sido o recorrente. Esse depoimento dessa mulher, ele não é repetido em juízo. Ele não é repetido em juízo. Então, nós, no sistema de avaliação de prova, nós seguimos o artigo 155 do CPP, que a prova colhida no inquérito policial
ela deve ser repetida em juízo, ela deve passar pelo contraditório judicial. Então, em rápida análise, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, eu entendo que os indícios para incriminar, para pronunciar o recorrente e mandar acertar as contas para o tribunal do júri são muito fracos. Né? O que é indício? É uma circunstância conhecida e provada, né? Que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, chegar a outras circunstâncias. Então, nós temos aí uma ilação, o fato do idoso ter subtraído as botas do recorrente, ter subtraído, não, ter existido comentário que tenha sido ele, e ele ter tomado satisfação com o idoso, e no outro dia ele ter aparecido morto, ter levado essa acusação para o Wellington Joventino. E mais, o Wellington Joventino, ele nega veementemente em juízo, o depoimento do réu é um meio de prova e meio de defesa, né, que deve ser levado em consideração, e a senhora Wanda Joventino afirmou em juízo que no dia do fato, o Wellington passou o dia no trabalho com ela, fazendo compras em sua companhia. É um álibi que foi apresentado pelo réu e que não foi desmentido pela acusação. Portanto, se trata aqui de uma discussão se essa pronúncia tem elementos suficientes para levar o recorrente às garras do júri popular. Eu entendo que é um processo extenso, já está com mais de 13 anos, mas eu acho que ele só pode ser levado às garras do tribunal do júri diante de indícios concretos, né? Eu entendo que, se houver prova da defesa e prova da acusação, então há uma dúvida concreta, tudo bem, o júri deve apreciar. Mas, nesse caso, nós não encontramos sequer um indício, né? Eu não posso fazer uma ilação, porque supostamente a vítima teria subtraído as botas do réu, e aí ele ter tomado satisfação, falando com ele de forma amigável. Se ele quisesse agredir o idoso, ele tinha agredido naquele momento, que tomou satisfação e tudo mais. Houve uma conversa amigável e no dia seguinte ele amanhece morto. E aí toda essa cogitação foi para cima dele, sem testemunho ocular, apenas então somente por um depoimento isolado na esfera policial que não foi repetido em juízo. Portanto, Excelência, a defesa pede o conhecimento do recurso e que o recorrente seja impronunciado por falta de indícios concretos de autoria. É a breve sustentação oral, Excelência. Grato, doutor José Augusto. Conceda a palavra à doutora Roberta Coelho para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência. Ementa. Recurso em sentido estrito, penal e processo penal. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º e 2 e parágrafo 4º do Código Penal. Decisão de pronúncia. Juízo de admissibilidade. Materialidade e indícios de autoria. Presença. Pleito de impronúncia. Impossibilidade. Competência do Tribunal do Júri. Decisão recorrida que deve ser mantida. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Ouvi atentamente o doutor José Augusto. Parabenizo pela sustentação oral, mas há uma informação aqui. Eu vou me referir somente a uma circunstância que eu julgo aqui bastante importante, que é o fato da esposa da vítima ter feito um depoimento em juízo, sim, a sua 240 e 241. Ela afirma que a vítima, antes de morrer, declarou que quem o agrediu foi um homem chamado Miné, que seria o apelido do réu. E no próprio interrogatório do réu, ele admite ter levado a vítima no carro, levado até a fazenda, cobrado as botas, embora ele negue as agressões. Então, eu acho que só esses dois elementos, presidente, são importantes, né, para que o processo caminhe para a apreciação natural, né, que é do júri. Eu vou pedir licença aqui para ler
Perdão, estou tentando aqui. Pronto, consegui aqui. Para ler somente a parte negritada, já pelo adiantado da hora. Então, ementa direito penal e processual penal, recurso de sentido estrito, homicídio qualificado, pronúncia, materialidade comprovada, indício suficiente de autoria, pretensão de absolvição sumária, perdão, presidente, ou impronúncia, impossibilidade, incidência do princípio indúbio pro societate, competência do tribunal do júri, recurso conhecido e desprovido. É assim que proponho o voto, presidente. Obrigado, embargador Sérgio. Com votos, embargadora Ilna. Embargadora Ilna. Está com probleminha técnico lá. Estamos com um probleminha técnico aqui, embargadora Ilna. Pronto. Acompanho o relator integralmente. Obrigado, embargadora Ilna. Proclamo, eu também acompanho o eminente relator. Por essa razão, proclamo o resultado. Turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Doutor José Augusto, permanece aí, porque o item 19 está julgado e o item 20 é Vossa Excelência novamente. Muito bem, Excelência, eu já ia tocar nesse assunto. Vamos ao item 20, apelação crime 0030-258-79-2022, 806-0001, número 51 da pauta 4. De minha relatoria, apelante Vanusa Lima da Silva, advogado doutor José Augusto Neto. Doutor José Augusto, a proposta de voto desta relatoria é no sentido de conhecer e dar parcial provimento, reduzindo a pena privativa de liberdade para 6 anos, 6 meses de reclusão e 15 dias multa, modificando o regime semiaberto. Com essa proposta, Vossa Excelência ainda insiste na sustentação oral? Excelência, não. Muito satisfeito. Inclusive, ela está aqui assistindo ao julgamento. Eu fico muito feliz. Pronto, E então, renuncio à sustentação oral. Pois não. Doutora Roberta, também? Então, eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redução da pena privativa de liberdade para 6 anos, 6 meses de reclusão, além de 15 dias multa, modificado o regime para o regime semiaberto. Julgamento concluído. Agora sim, doutor José Augusto. Ainda Não, tem mais... eu vou dar aula agora. Parabéns aí, doutores. Que Deus te ilumine, viu? Um abraço. Até um abraço. Até a próxima oportunidade. Vamos ao item 21. Pregou para julgamento a apelação crime 0010-558-81, 2025, 806-0173, número 35 da pauta 4, de minha relatoria, apelante José Maria Ferreira, advogada doutora Flaviane Nogueira Rodrigues. Doutora Flaviane. Olá, Excelência. Boa noite, bem-vinda. boa tarde. Boa noite agora, né? Seja bem-vinda. Consulto obrigada. Vossa Excelência, a doutora Roberta, se me dispensa da leitura. Peraí. Tá. Eu vou aqui, porque a proposta da relatoria, doutora Flaviane, é conhecer e dar provimento ao recurso. Eu, então, consulto Vossa Excelência se ainda insiste na sustentação oral. Não, Excelência, eu dispenso a sustentação. Dispensa, né, doutora Roberta? Dispensa. Então, pronto. Recurso conhecido e provido para anular a sentença oral recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem, a fim de que seja citado o credor fiduciário e, após o contraditório, seja proferida nova decisão. Ok? Obrigada, Excelência. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, doutora Flaviane. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Excelência. Vamos ao item 22, também de minha relatoria. Pregou para julgamento apelação crime 026 9209-90 2024 806 0091 39 da pauta 4, como assinalado de minha relatoria. Apelante Nilânia Oliveira do Nascimento, advogado doutor Alexandre Lima da Silva. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, Excelência. Boa noite. Boa noite. Eu consulto Vossa Excelência e também a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Doutor Dispensa, Excelência. Por gentileza, Vossa Excelência, na próxima oportunidade, use o terno na forma regimental, tá certo? Excelência, ele pede desculpa, porque eu estou dentro do carro, mas o terno está aqui. Se o senhor quiser, eu posso utilizá-lo. Eu prefiro que Vossa Excelência utilize em razão da norma regimental. Sim, senhor. Se o senhor me der só um minutinho, eu vou descer do carro e vou colocar. Perfeito. Ok. Só um minuto. Pronto, Excelência. Pois não, doutor. Pronto. Agora sim. Peço desculpas, mas porque eu esperei até as 6 antes de sair de casa, Excelência. Perfeito. Então, com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Pronto. As saudações de estilo ao quais as faço na pessoa do presidente da Câmara, do doutor Eduardo Costa Fava, a quem eu nutro respeito, né, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade com as palavras, né? Também a presença do doutor Sérgio Parente, da doutora Maria Ilna, do doutor Benedito Helder, do membro do Ministério Público, da Defensoria e dos colegas advogados que ainda aqui nos assistem. Eu serei breve no meu requerimento, na minha sustentação, porque é um caso que ocorreu, Excelências, com a apelante, a Nilânia Oliveira do Nascimento, no dia 17 de setembro de 2024, lá na comunidade da Rosalina. É um nome mais sensível para não se dizer uma favela, né? Essa jovem senhora, mãe de 2 filhas, ela estava trabalhando, deixando a sua marmita, quando estava numa ocorrência da comunidade, né, equipes da Polícia Militar, inclusive com o COIN, quando a mesma foi abordada e foi com ela encontrada uma mochila em que ela logo disse que não pertencia à sua pessoa, e sim que ela foi mandada, né, levar a essa mochila, né? Um dos policiais presentes, até em juízo, reconhece que isso, quando alguém da comunidade é abordado pelo crime, né, a pessoa não tem escolhas senão fazer o que o crime está pedindo, entendeu? Essa senhora estava trabalhando, o policial disse, lembrou das feições que ela estava, inclusive com a roupa molhada, com um pano de prato no ombro, fazendo entrega de marmita, né? Ele até explicou que o crime, ele se move de acordo com a polícia. Quando a polícia sai de um canto, ele vai para o outro, e fica aquele joguinho dentro das comunidades. Quem é bandido, quem é do crime está escondido, e utiliza as pessoas para tirarem algo de um lugar e levar para o outro, né? Então, essa senhora, ela foi forçada, por circunstâncias alheias à sua vontade, a fazer isso, né? O material que foi encontrado, tanto drogas como as armas, não pertenciam à sua pessoa. Ela, naquele momento, ela não dispunha de outra alternativa senão fazer o que foi dito, né? E isso é ratificado por a testemunha do policial militar, o senhor Antônio Adairton Oliveira Salles Júnior.
ele, ao ser indagado, ele falou que nas comunidades onde o crime existe, atua, e que a polícia não pode fazer a presença constante para proteger os moradores, eles utilizam estes, né, como mensageiros ou como pessoas encarregadas de tirar as mercadorias que estão prestes a serem encontradas pela polícia. Infelizmente, essa senhora foi vítima de uma circunstância e que se ela viu forçada a fazer. E o policial militar, ele é bem claro, a ordem do crime não se discute, se cumpre. Infelizmente, naquele momento, ela fez isso. E por isso ela foi apenada, excelência. Então, o que nós tentamos provar é parcialmente o juízo, né, da quarta vara de Tóxico entendeu que havia a inexigibilidade de conduta diversa, mas ele entendeu que haveria que ter mais provas do ocorrido, né? A prova maior está no depoimento dessa testemunha, né, do policial militar que estava no local e reconheceu que tudo que foi feito por essa senhora realmente existiu. Então, o que a defesa pretendeu e pretende ainda é que esta seja absolvida, a sentença seja reformada, reconhecendo que há uma inexigibilidade de conduta diversa, um excludente de culpabilidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Concedo a palavra à doutora Roberta Coelho para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência. Emenda. Penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. Artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006 e artigo 16, caput da Lei 10.826 de 2003. Absolvição da acusada da prática dos crimes de tráfico ilícito de droga e de posse ilegal de munição de uso restrito. Impossibilidade, materialidade e autoria comprovadas, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e prova oral comprovando a acusação. Tipo penal múltiplo, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Quantidade de entorpecente apreendida e circunstâncias da prisão evidenciam que a droga se destinava ao comércio, da inexigibilidade de conduta diversa e coação moral irresistível, impossibilidade, a ausência de prova robusta de uma situação de extrema necessidade e impossibilidade de agir de outra forma. Do princípio indúbio pro réu, impossibilidade, provas claras da materialidade da autoria, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Grato, doutora Roberta. Doutor Alexandre, eu vou aqui na leitura, iniciando pelas questões em discussão, mas pedindo respeitosas vênias à Vossa Excelência, mas a minha compreensão vem em sentido contrário, ou seja, nas mesmas diretrizes traçadas pela Procuradoria de Justiça. Vou à leitura do projeto de emenda, iniciando pelas questões em discussão. Há 3 questões em discussão. Avaliar o pleito de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, analisar a alegação de ocorrência de cláusula excludente de culpabilidade, verificar a possibilidade de absolvição quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Razões de decidir. Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que, uma vez constatada a materialidade do ilícito, há de se afirmar que também não existe dúvida quanto acerca de sua autoria, a qual estou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que reproduziram com clareza, no curso da instrução, as circunstâncias da prisão da ré, assim como demais elementos acostados ao feito. Mesmo que a apelante possa argumentar que a droga encontrada não era de sua propriedade, nenhuma parte da prova produzida indicou nesse sentido, uma vez que as circunstâncias comprovadas nos fólios caracterizam o envolvimento da recorrente com a narcotraficância, tendo incidido nos núcleos do tipo penal do artigo 33, caput da Lei 11.34306, que é de ação múltipla, conteúdo variado e delito permanente, não sendo imprescindível que o agente seja preso em flagrante no ato da traficância. Muito embora o apelante afirme, juiz, que estava em posse das drogas e armamento apreendidos
pelos policiais, mas em razão de ter sido abordada por 2 homens que a entregaram uma mochila contendo os ilícitos e indicaram o local no qual era para ser feita a entrega, tendo ela ficado com medo, os depoimentos dos agentes de segurança ouvidos durante a instrução processual contradizem inteiramente a versão apresentada pelo acusado, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de prová-las, na forma do artigo 556 do CPP. Em relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, observo que restaram demonstradas autoria e materialidade delitivas. Nesse contexto, nota-se que o depoimento acusado não conseguiu desconstituir o afirmado pelos policiais e apresentou inconsistência com os elementos probatórios constantes ao longo do feito. Dispositivo, recurso conhecido e desprovido. É como voto. Como se manifesta o desembargador Helder? Pois não, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência. Graças, desembargador Helder. Como se posiciona o desembargador Sérgio Parente? Também acompanho, presidente. Graças, desembargador Sérgio. Vou à proclamação do resultado. Trinca julgadora, de forma consensual, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Doutor Alexandre Lima, satisfação tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Um prazer, excelência. Satisfação é nossa. Que Deus o ilumine. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Vamos ao item 23. Pregou para julgamento a apelação crime 020-1279-85, 2025-806-0303, número 27, da pauta 4 de minha relatoria. Apelante Lucas Ítalo Lima Regis. Advogado doutor Anderson Ramon Oliveira Duarte. Doutor Anderson. Agora sim. Boa noite. Boa noite, doutor Anderson. Consulto Vossa Excelência e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim. Pois não. Doutor Anderson, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Muitíssimo obrigado, Excelência. Uma boa noite a todos que estão presentes aqui nesta sessão. Saúdo o eminente desembargador relator, doutor Francisco Eduardo, íntegros desembargadores também nesta colônia da segunda Câmara Criminal, como também o doutor representante, né, da Procuradoria-Geral da Justiça, colegas advogados aqui presentes. Sábios desembargadores, hoje venho aqui sustentar, né, oralmente, em razão, né, da sentença do apelante Lucas Ítalo Lima Regis. Estamos diante de um processo que teve toda a persecução criminal e que a sentença fixou aproximadamente quase 12 anos, né, sobre a demanda processual que discutimos, o invasão do domicílio, como também a aplicação da dosimetria de forma contraditória, né? Primeiramente, desde o início do processo, né, desde a prisão em flagrante, a defesa, inclusive, contribuiu dentro do processo, anexando vídeo, né, conforme as folhas 76, né, dos autos, ficou justificado, de fato, que a autoridade policial adentrou na residência do paciente e justificou como flagrante visual, né, alegando, né, que viram o apelante, né, arremessar uma bolsa pela janela. E esse vídeo anexado nos autos comprova que não existe nenhuma janela nos fundos da residência onde a bolsa foi encontrada. Então, com isso, né, essa narrativa policial, entendo o flagrante inexistente, né? E se de fato o flagrante ele é inexistente, a entrada no domicílio é nula de pleno direito, ocorrendo assim a contaminação de toda a apreensão realizada. No próprio vídeo é possível que ver que tem uma janela, mas é na lateral e não nos fundos do apartamento. Outro importantíssimo fato é sobre
o termo de autorização, né? Tendo em vista toda a situação fatídica, a autoridade policial juntou um termo de autorização nas folhas 8, nobre julgadores, e analisando o documento, temos uma testemunha que assinou, Ricardo Bruno, né? Ele assinou como testemunha da autorização da entrada no domicílio, e que o mesmo foi ouvido em juízo e disse categoricamente que não reconhece sua assinatura, né? E o principal, que neste documento não tem o nome da rua, não tem o número da casa, não tem data. Então, trago aqui, né, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus 598-051, do Estado de São Paulo, que deixa bem claro que o ônus de provar o consentimento é do Estado. Então, se nós temos um documento apócrifo, não podemos utilizar este documento como lícito, né? Tendo em vista que, a partir disso, a documentação ela já foi nascida com ilegalidade constitucional. Então, é importantíssimo deixar isso bem claro, né? Está nas folhas 8 do processo, do inquérito. Também trago aqui a questão da aplicação da dosimetria da pena, né? Entendo que o MM Juízo de Piso, ele exasperou a pena, né, aplicada do tráfico, citando a nocividade da droga, e da mesma forma citando a numeração raspada da arma de fogo. Então, Excelência, entendo que a aplicação e a menção desses dois institutos, temos a presença do bis in idem, né? E aí, usar esses elementos para aumentar a pena base, este causante entende que o apelante está sendo aplicado uma pena 2 vezes pelo mesmo fato, né? Também temos a questão, né, do tráfico privilegiado, em razão que a sentença ela determinou, né, informando que existia inquéritos, processos em curso, né? Como defesa, é necessário, de fato, nós rebater e informar as diretrizes da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, né? E também ficou comprovado nos autos que o apelante ele faz tratamentos, né, nos órgãos públicos, né? Ou seja, não é um acusado que tem costume de praticar esse crime, né? Certo? E também venho aqui reconhecer, né, o parecer, né, da Procuradoria-Geral da Justiça, que reconheceu, né, nas folhas 327 a 345, opinando, né, até para reduzir, né, a aplicação da pena em relação à arma de fogo, né, admitindo que o juízo de Pisa extrapolou os limites da razoabilidade. Então, se a própria acusação admite que a pena é injusta, é necessário também trazer aqui a manutenção da prisão preventiva, nobre julgadores, né? Nas folhas 49 e 51, determina, de fato, que o apelante possui um quadro psiquiátrico gravíssimo, né? Inclusive, eles têm uma filha com transtorno de espectro de autista. As folhas 53 ratifica isso. Então, entendo que também deve ser levado em consideração essa situação e que deve ser reduzido aí e ser reavaliado a dosimetria da pena. Sendo assim, né, a defesa ela requer a vossas excelências o reconhecimento, né, do Instituto da Nulidade Absoluta das provas até aqui produzidas, subsidiariamente também o redimensionamento da pena, fixando o mínimo legal e, se possível, a análise e aplicação do Instituto do Tráfico Privilegiado, conforme a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, e a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, ou, a menos, uma substituição da prisão domiciliar diante de tudo o que foi produzido. Agradeço a oportunidade a todos e muitíssimo obrigado.
Parabéns, doutor Anderson, nós que agradecemos. Com a palavra a doutora Roberta Coelho para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência. Ementa. Apelação criminal, tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e posse de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Preliminar de nulidade, violação de domicílio, inocorrência, entrada policial amparada em justa causa, flagrância de crime permanente. Mérito: absolvição por insuficiência probatória, inviabilidade, prova testemunhal policial coerente e corroborada pela prova material, drogas e armas de uso restrito. Ônus da defesa quanto à tese da impossibilidade do arremesso da res fustiva, pleito de desclassificação do tráfico para uso, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Descabimento. Circunstâncias do fato afastam a possibilidade do réu ser mero usuário, reincidência reconhecida. Tráfico privilegiado, parágrafo 4º do artigo 33. Inaplicabilidade. Dedicação à atividade criminosa comprovada pela concomitância de delitos e reincidência. Dosimetria, revisão parcial. Valoração negativa, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas, em relação ao crime do artigo 33 do referido diploma. Exasperação da pena base para o crime do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, porém superior ao patamar fixado em jurisprudência, devendo ser reduzida. Parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Grato, doutora Roberta. Eu vou à leitura do projeto de emenda, doutor Anderson, mas eu estou conhecendo esse problema, mas estou redimensionando a pena aqui para 10 anos, 11 meses, 7 dias de reclusão, 651 dias de multa, mantendo o regime fechado. Direito penal e processo penal, apelação criminal, recurso defensivo, delito de tráfico de drogas, crime do Estatuto de Desarmamento, pleito de recorrer em liberdade, impossibilidade, necessidade de manutenção da segregação cautelar, requisitos do artigo 312 do CPP, periculosidade demonstrada, segregação cautelar que se impõe. Alegação de nulidade por violação de domicílio, descabimento, visualização de descarte de bolsa contendo arma de fogo e munições, flagrante delito prévio, justa causa, pedido de absolvição pelo artigo 33, impossibilidade, depoimentos que apontam para o envolvimento do apelante com as drogas, depoimentos policiais que são coerentes com o restante do feito, apreensão de elementos indicativos do tráfico, droga dividida em diversos saquinhos, possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante, pretensão absolutória do delito de porte ilegal de arma, descabimento, conjunto probatório firme ao apontar a autoria do acusado, condenação mantida, dosimetria analisada, culpabilidade valorada por motivação idônea, pena base do delito do artigo 16 da Lei número 10.823, redimensionada. Então, fica pena total, 10 anos, 11 meses, 7 dias de reclusão e pagamento de 651 dias multa, mantido o regime fechado. É a proposta de voto. Como se manifesta o desembargador Benedito Helder? Pois não, senhor presidente, eu acompanho sem reparos o voto de Vossa Excelência. Graças, desembargador Helder. Com o voto do desembargador Sérgio Parente. Também acompanho, presidente. Graças, desembargador Sérgio. Vou à proclamação do resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Pena redimensionada nos termos do voto. Julgamento concluído. Doutor Anderson, parabéns pela sustentação. Até uma próxima oportunidade. Vamos voltar aqui ao item 14. O doutor Pedro Victor Silva Costa se encontra na sala?
Encontro, Excelência. Perfeito. Então, pregou para julgamento o recurso em sentido estrito 020-4933-13-2025-8060293, número 96, na pauta 4. Relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, recorrente Tiago Barros de Souza, advogado doutor Pedro Victor Silva Costa. Consulta o doutor Pedro Vitor e a doutora Roberta, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim, Excelência. Perfeito. Então, doutor Pedro Vitor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de até 15 minutos. Obrigado, Excelência, pela concessão da palavra. Prometo ser realmente bem breve, até pelo se estender dos trabalhos de hoje. Foi uma tarde bastante enriquecedora, tanto com Vossas Excelências, quanto também com os colegas advogados que me antecederam. Cumprimento o nobre presidente, desembargador, na pessoa que estenda meus cumprimentos aos demais que estão presentes. Cumprimentos aos colegas advogados, que caso ainda estejam aqui, também faz parte deste tribunal. Cumprimento aos eventuários da Justiça, pilares para o andamento do nosso tribunal. Excelências, o que venho trazer hoje, como já disse de forma bem superficial, só basicamente ratificando os argumentos trazidos no recurso já protocolado, em relação a alguns fatos do recorrente. O nosso escritório acompanhou o recorrente desde o início dos fatos até os dias atuais. De início, prisa-se pela boa conduta do recorrente desde o início. O recorrente tinha a oportunidade de, caso queira, naquele dia, ter se evadido do local, mas ficou aguardando a composição da Polícia Militar, porque, no entendimento dele, ele tinha agido em legítima defesa. Porque ele foi surpreendido por uma paulada nas costas e também outra, conforme laudo pericial, juntado aos autos, e também por algumas outras lesões no queixo e no braço. Alega o requerente, inclusive nós temos depoimento testemunhal, testemunha ouvida na fase de instrução, que naquele dia dos fatos o recorrente encontrava-se em um foro, em um sítio, aguardando, organizando, na verdade, bebidas e alimentos para uma confraternização da escola, e essa testemunha ratifica o depoimento de que o recorrente não tinha em nenhum momento esboçado nenhuma intenção suicida, homicida. Ao contrário, ele estava naquele dia bastante alegre, organizando esses alimentos para essa confraternização, e foi até o mercado público aqui de Canindé para cortar uma carne. Oportunidade lamentável que foi agredido pela vítima. A vítima, 7 dias depois, graças a Deus, teve alta hospitalar. Hoje ela tem um estado bom de saúde. E alega também a vítima que existia uma testemunha ocular, mas essa testemunha ocular ela nunca apareceu nos autos. Foi, inclusive, questionado na instrução pela própria promotoria por que essa testemunha não se encontrava. E não foi respondido. Então, assim, Excelências, de fato, houve essa lesão por parte também do nosso recorrente, e eu queria valorar a conduta dele ter ficado no local, ter aguardado a composição da Polícia Militar e ter, desde o início, dado depoimento verídico até os dias atuais. Ele não mudou nenhuma vírgula dos seus depoimentos. Foram ouvidos testemunhos que ratificaram o que ele disse. E também, Excelência, já quase que finalizando, venho também reiterar o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o recorrente tem 3 filhos menores de idade. Um filho dele, de 15 anos, faz parte de um projeto em Fortaleza de futebol, e a família não está mais tendo condições de arcar. Então, pede-se pela revogação, porque a defesa entende que não se tem mais risco à vítima, ou risco à ordem pública. Também pede-se a impronúncia do recorrente, e caso não seja de vosso entendimento de Vossa Excelência, que retire as qualificadoras. A manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Com a palavra a doutora Roberta Coelho, para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia e resignação defensiva. Pedido de liberdade provisória. Não conhecimento. Inadequação da via eleita.
excludente de ilicitude, legítima defesa, absolvição sumária, descabimento, ausência de prova cabal ou comprovação inequívoca, obrigatoriedade de apreciação da tese defensiva pelo conselho de sentença, desclassificação da conduta para lesão corporal, inviabilidade, elementos suficientes indicativos de ânimos necandi, afastamento das circunstâncias qualificadoras, impossibilidade, presença de lastro probatório suficiente, plausibilidade da tese acusatória, qualificadora que não é notoriamente incabível, parecer pelo parcial conhecimento e no mérito desprovimento do recurso. Grato, doutora Roberta. Conceda a palavra ao eminente relator, desembargadora Maria Ilna. Obrigada, presidente. Peço licença para ler trechos das razões de decidir. A decisão de pronúncia possui natureza declaratória e constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova de materialidade e indício suficiente de autoria. A tese de legítima defesa não se encontra comprovada de forma inequívoca, devendo ser apreciada pelo tribunal do júri, do juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida. Alegada ausência de ânimos decani não está demonstrada de forma patente, o que inviabiliza a despronúncia e a desclassificação para o crime de lesão corporal nesta fase processual. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, impondo sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença. Súmula 3 do TJ Ceará. Mantém-se rígidos os fundamentos da prisão preventiva diante da permanência do fumus commissis delicti e do periculum libertatis, inexistindo fato novo apto à revogação da custódia. Recurso em sentido distrito conhecido e desprovido. É como um bom voto, presidente. Grato, desembargadora Ilna, eu acompanho na íntegra o judicioso voto de Vossa Excelência. Com voto, desembargador Helder. Pois não, senhor presidente, também acompanho o voto da eminente relatora. Grato, desembargador Helder, proclamo o resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu e negou o provimento ao recurso, nos termos do voto da douta relatora. Doutor Pedro Victor, satisfação tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Trabalho. Um abraço. Vamos ao item 4, que é o voto visto. Apregou para julgamento apelação crime 020 79 18 86 2024 80602 93 da comarca de Pacatuba. Apelante Lucas Cavalcante da Silva, advogado Eimar Bezerra Maia Filho, recorrido do Ministério Público, Estado de Ceará. Relatoria de desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Resumo do julgamento. Após anunciado o processo, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria o excelentíssimo desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Consulto o desembargador Sérgio se o processo está em mesa. Pois não, presidente. Só... Acho que estão me ouvindo, né? Sim, está em Pois não, mesa? presidente. Em mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Uns 40, 45 minutinhos a gente consegue resolver isso aqui. Eu me manifestei da seguinte forma. Eu tive cuidado de entregar o voto nos gabinetes. Então, assim, eu fui informado, isso é muito bom, já ocorreu em relação à minha pessoa. Eu soube que o desembargador Helder resolveu aderir ao voto e modificar sua posição. Eu quero dizer aqui que eu fico muito feliz com esse tipo de situação, porque já aconteceu em relação a mim,
com outros julgadores, e isso é prova da nossa interação, graças a Deus, e da nossa alegria aqui em participar um do julgamento do outro. Mas quanto aos 45 minutos, presidente, eu vou logo começar e dizer que no meu voto, o voto vista, eu me manifestei da seguinte forma: entendi que a prova judicial era coerente, que houve desobediência, resistência violenta e mordida que foram comprovadas, o laudo confirma a lesão, a versão defensiva é contraditória, constituiu condutas autônomas sem consunção, o tema 1060 do STJ, ordem de parada ignorada, é crime, e na conclusão eu mantenho a condenação e nego provimento. Como já há o conhecimento do voto, presidente, eu consegui transformar esses 45 minutos em 45 segundos e lhe devolvo a palavra. Perfeito, desembargador Sérgio. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente, eu realmente li atentamente o voto vídeo do desembargador Sérgio Parente e reexaminei com maior acuidade as provas produzidas, especialmente à luz do registro de que as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram a integralidade dos fatos. Duas delas visualizaram apenas o início da abordagem policial, enquanto a terceira teve contato somente em momento posterior, quando o acusado já se encontrava detido. Eu constato que, de fato, tais relatos não se mostram aptos a instaurar dúvida razoável acerca da dinâmica descrita pelos agentes responsáveis pela diligência. Por outro lado, os agentes públicos mostraram-se firmes, coerentes e convergentes ao afirmar que o réu ofereceu resistência à prisão, chegando inclusive a morder o braço de um dos militares, narrativa que encontra respaldo nos demais elementos coligidos nos autos, notadamente no laudo pericial de folhas 30/32, o qual atestou a lesão corporal suportada pelo policial Jorge Redson Martins Agostinho. Nesse contexto, considerando que os relatos prestados por policiais no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando harmônicos entre si e enriquecidos por detalhes, e inexistindo qualquer indicativo de animosidade ou motivação espúria apta a ensejar imputação indevida, impõe-se conferir maior credibilidade aos testemunhos por eles apresentados no caso concreto. Nesse cenário, temo que o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a manutenção da condenação também pelos delitos de resistência e lesão corporal. Assim, sem maiores delongas, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo com manutenção integral da sentença condenatória. Como voto? Grato, desembargador Helder. Como voto a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o voto vista do desembargador Sérgio. Que foi incorporado pelo eminente relator. É isso? Isso. Eu vou liberar o voto vista formalmente para poder fazer sentido o processo. Então, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conhece e nega provimento ao recurso nos termos do voto ajustado do eminente relator. É isso? Julgamento concluído. Assim, vencemos a pauta. Conseguimos apreciar hoje 227 processos. Parabéns a todos os gabinetes, também especialmente a secretaria que tem dado aí um apoio extraordinário aos gabinetes. Consulta os eminentes pares, Ministério Público, Defensoria Pública, se há algum registro a ser feito. Por mim não, presidente, só parabenizar pela condução da sessão. Realmente muito, muito feliz com sua competência e efetividade. Graças a Deus. Sou seu discípulo, desembargador Sérgio. Tem nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão, 18h38. E de todos da Câmara, Ana Amélia também. Todo mundo. Um abração. Até mais. Tchau. Boa noite.